Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, A Ira de Tobirama. Capítulo 131. O Susanoo, semelhante a um demônio furioso, brandiu suas lâminas gêmeas de chakra descontroladamente. Incontáveis energias afiadas de espada cortavam e se espalhavam em todas as direções. Madara, você realmente enlouqueceu. Debaixo da terra, Setsunegro tremeu ao sentir as energias da espada rasgando a terra acima. Seu corpo inteiro estremeceu. Quanto à segurança de Obito, Setsunegro não estava particularmente preocupado. Com o Kamui do Mangekyou Sharingan, Obito era essencialmente invencível. Bum, bum, bum. O chão se abriu, as montanhas foram achatadas e a área onde Obito estava se transformou em um deserto irreconhecível e desolado. A força bruta fez com que toda a ilha da tartaruga tremesse violentamente. Gru-ha! A tartaruga gigante levantou a cabeça da água e soltou um grito de dor. Embora sua concha, que formava a terra acima, tivesse capacidades defensivas extraordinárias, ela não conseguiu resistir à destruição desenfreada da figura colossal acima. Que diabos é essa coisa? Rápido! Use uma técnica de invocação para enviar uma mensagem de volta à vila. Ao longe, os shinobi de Komogakure que lutavam contra os remanescentes do Zetsu branco pareciam horrorizados. Seus rostos empalideceram ao ver o imponente gigante azul atravessando as nuvens. Os tremores quase os derrubaram. O Susanoo abaixou levemente a cabeça. Entre seus braços estava Uchiha Madara, de braços cruzados, olhando para a área que acabará de atacar. Da enorme cratera escavada pela energia da espada do Susanoo, Obito permaneceu ileso, sem um único grão de poeira sobre ele. Seu corpo brilhava com uma ondulação etérea. Seu doujutsu realmente faz jus ao título de milagre do Mangekyou. Madara sentiu levemente, seu tom demonstrando genuína admiração. Mesmo com seu amplo conhecimento das muitas habilidades do Mangekyou Sharingan, Kamui continua sendo um dos mais surpreendentes. Quando Obito despertou seu Mangekyou Sharingan, Madara ficou ainda mais convencido de que Obito era um sucessor digno. Parece que até você é impotente contra Kamui, disse Obito, seus lábios se curvando em um leve sorriso sob a máscara. O Mangekyou Sharingan era o maior trunfo de Obito e a razão pela qual ele conseguia ficar cara a cara com Uchiha Madara sem fugir. Ah, então que tal isso? Madara não ficou irritado. Em vez disso, ergueu a mão direita e formou um selo de mão em frente ao peito. A expressão de Obito mudou instantaneamente. Sem hesitar, ele ativou seu Mangekyou Sharingan e começou a se transformar na dimensão Kamui para escapar. No momento em que Madara agiu, Obito sentiu um imenso perigo. No segundo seguinte, o corpo de Obito se contorceu violentamente, preso entre os limites do mundo real e o espaço Kamui. Kurg! Uma dor indescritível irradiava de seu peito, espalhando-se rapidamente por todo seu corpo. Se Obito pudesse ver seu próprio corpo agora, ele ficaria aterrorizado pelas intrincadas marcas pretas espalhadas por ele. Mesmo assim, ele cerrou os dentes e manteve a intangibilidade. O vórtice negro em suas costas o envolveu lentamente pouco a pouco. Vendo isso, Madara franziu a testa levemente e aumentou a intensidade de sua técnica. Ah! A dor era como se milhares de formigas roessem seu coração. Obito tremia violentamente, as veias saltando em seu rosto pálido sob a máscara. O suor escorria, encharcando seu manto azul. O selo em seu peito era algo que Madara havia implantado enquanto Obito estava inconsciente. Era um seguro, um meio de controlar Obito caso ele se rebelasse após a ressurreição de Madara. Madara, sempre cauteloso, garantiu que tinha uma maneira de conter Obito, sabendo que este poderia se tornar uma ameaça formidável. A dor excruciante quase levou Obito à beira da inconsciência. Mas mesmo com os dentes cravando-se nos lábios, Obito se forçou a permanecer acordado. O vórtice atrás dele se expandiu, ameaçando engoli-lo por completo. Não, vou cair aqui. RN. Com um rugido penetrante, Obito superou a agonia. Para Rin, essa dor não era nada. Ele era Uchiha Obito, um homem cuja vontade nem mesmo 10 caudas conseguiu abalar. O Mangekyou Sharingan girou mais rápido do que nunca, rasgando seu manto azul pedaço por pedaço. Finalmente, com um último esforço desesperado, o vórtice negro da dimensão Kamui envolveu Obito completamente. Num flash distorcido, sua figura desapareceu completamente. Madara, de pé no alto do imponente Susanoo, ficou em silêncio enquanto olhava para o campo de batalha agora vazio. Que força de vontade notável! Ele murmurou com um traço de respeito genuíno em seu tom. Libertar-se do controle da marca da maldição com tal determinação. Madara não pôde deixar de reconhecer a vontade indomável de Obito. Ao mesmo tempo, ele suspirou com arrependimento. Pela paz, ele sacrificou tudo. Por um novo mundo, Obito deu tudo de si. Ambos, devotos em sua busca pelo plano Olho da Lua. Mas isso não passava de uma armadilha preparada por um ser alienígena. Setsunegro, vem aqui! Madara rugiu, a fúria se acendendo dentro dele. O Susanoo permaneceu ativo, sua espada se reorganizando. Madara liberou sua fúria na Ilha da Tartaruga, golpeando furiosamente. Se o Zetsunegro gostasse de cavar no subsolo, então Madara destruiria tudo acima dele. Zetsunegro espiou cautelosamente por entre um tufo de grama, apenas para avistar Madara em seu frenesi. Sem hesitar, recuou para a terra mais uma vez. Dentro da dimensão Kamui, o vazio infinito deste espaço sobrenatural era composto por estruturas cúbicas irregulares. Vórtices negros ondulavam pelo ar, e o corpo destroçado de Obito caiu de um deles. Ele parecia completamente miserável.
Seu manto esfarrapado pendia como trapos com sangue escorrendo de vários ferimentos. A máscara branca com estampas de Tomoe havia sido descartada, revelando um rosto abatido e desgastado pelo tempo. Seu Mangekyou Sharingan havia sido desativado, deixando apenas olhos escuros e exaustos. Uf, uf, uf. Desabado no chão, seu peito subia e descia. Sua respiração ofegante era prova de que ele ainda estava vivo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Eu ainda estou vivo. Apesar da dor lancinante, Obito riu loucamente. Nem mesmo Uchiha Madara conseguiu detê-lo. A vitória era dele. Os Jinchuriki eram dele. O mundo dos sonhos seria dele. Ele cambaleou até ficar de pé e agarrou o peito, estremecendo com a dor aguda. Não importava, ele tinha vencido. Dentro da dimensão Kamui, nem mesmo o sábio dos 6 caminhos poderia ameaçá-lo. Voltando sua atenção para os arredores, ele se lembrou de ter guardado os 2 Jinchuriki ali depois de subjugá-los. No entanto, o que ele viu o deixou perplexo. O espaço estava vazio. Não havia um único vestígio do Jinchuriki. Impossível. Isso não pode ser. Um pânico mais intenso do que quando Madara tentou controlá-lo se espalhou pelo rosto de Obito. Este era o seu espaço Kamui. Aqueles 2 estavam inconscientes. Como puderam desaparecer? Ignorando a dor, Obito procurou freneticamente pelo espaço. Depois de um longo e inútil esforço, ele caiu de joelhos, com a descrença nublando seus olhos. Os Jinchuriki haviam desaparecido, completamente. O terror se instalou. Alguém os havia tirado do seu espaço Kamui? Como? Obito, é você mesmo? A voz atrás dele estava carregada de choque, confusão e um emaranhado de emoções. Obito congelou. Aquela voz, ele a conhecia muito bem. Capítulo 132. Por quê? Por que é você? Por que é você? Como pode ser você? Olhando para o rosto de Obito Uchiha, familiar e ao mesmo tempo desconhecido, Kakashi Atake não conseguiu parar de questionar em voz alta, com a voz tremendo de descrença. Uma única lágrima escorreu silenciosamente pelo seu rosto. Obito. O grito angustiado saiu da garganta de Kakashi, ecoando por baixo de sua máscara. Embora Tobirama Senju tenha revelado anteriormente que Obito ainda estava vivo, Kakashi se recusou a aceitar. Mas agora de pé nesta dimensão misteriosa, olhando para o rosto de seu velho amigo, presenteado a ele na forma de um Sharingan, era uma verdade que ele não podia mais negar. E ainda assim, mesmo estando cara a cara com Obito, ele não conseguiu suprimir a onda de emoções que o dominava. Como esse Obito, o garoto de coração puro que amava seus amigos e aspirava a ser Hokage, poderia ser responsável por tais horrores? Kakashi, eu não esperava que você pudesse vir aqui. Obito se moveu ligeiramente, seu olhar profundo e distante se fixando no de Kakashi. Seu rosto estava ilegível, desprovido de qualquer emoção perceptível. Eu deveria ter recuperado meu olho naquela época, ele murmurou. Obito, por quê? Por que você ficou assim? Os olhos de Kakashi brilharam com lágrimas. Por fim, ele fez a pergunta que ardia em seu coração desde que a identidade do homem mascarado fora revelada. Calha a boca, Kakashi. Obito rugiu. Você que matou Rin, não tem o direito de questionar minhas ações. Este mundo infernal e cruel do Shinobi deveria ter sido reconstruído há muito tempo. Agarrando o peito, Obito soltou um último grito torturado. Olhe com atenção. Meu coração já está vazio. Não sinto mais dor. Este vazio foi esculpido por este mundo amaldiçoado. Há muito tempo abandonei tudo. O Tsukuyomi infinito. Certamente você já ouviu falar dele de Tobirama Senju? Kakashi, você não sofreu tanto quanto eu. Você não viveu em agonia, em pé diante do túmulo de Rin no meu? Chega. Você não precisa mais sofrer. No mundo ilusório, você pode ter tudo o que sempre quis. Pense em Rin, Minato Sensei e seu pai. Eles estão todos lá, esperando por você. Junte-se a mim, Kakashi. Juntos podemos criar esse mundo. Se for você, você está qualificado para me ajudar. Tirando as mãos do peito, Obito estendeu o convite, com a voz calma, mas resoluta. No entanto, atrás dele, uma vara negra se materializou silenciosamente. As marcas do selo amaldiçoado em seu corpo pulsavam levemente. Mesmo dentro do espaço isolado do Kamui, os efeitos da luta anterior eram visíveis. O uso excessivo do Kamui havia levado seu Sharingan ao limite. Caso Kakashi recusasse sua oferta, os 2 inevitavelmente entrariam em conflito. Obito. Kakashi levantou a cabeça, seu olhar se aguçando. Então esse é o seu motivo? Sinto muito pelo que aconteceu com Rin, ele continuou, com a voz carregada de arrependimento. Mas Rin se foi. Você acha que isso vai preencher o vazio no seu coração? A aldeia que Rin se sacrificou para proteger, e você o traiu. Você acha que fez a coisa certa pelo Minato Sensei e pela Rin? Um raio brilhou na mão de Kakashi, crepitando alto enquanto seu Chidori ganhava vida. Obito riu sombriamente, sua voz oca. Eu já te disse. No mundo ilusório, eles renascerão. Chega, Obito. Isso é só um mundo de delírios. Você, não há mais salvação. A voz de Kakashi trovejou, seu coração não aguentava mais ouvir o homem diante dele. Este Obito não era mais o garoto que ele conhecera. Este Obito havia se tornado um homem que havia abandonado tudo, um pecador da mais alta ordem. Se Kakashi não conseguia mudá-lo, então tudo que ele podia fazer era acabar com ele. Então venha. Obito rosnou com sua vara negra erguida e pronta. Sem hesitar, Kakashi avançou, seu Chidori apontado diretamente para o coração de Obito. Os ataques atingiram o coração um do outro simultaneamente. Mas Obito deu um sorriso fraco, enquanto seu Rinnegan ondulava ameaçadoramente.
Em um instante, uma poderosa força de sucção devorou o chakra do Chidori de Kakashi. Ele desapareceu completamente num piscar de olhos. Sem o raio, a mão direita de Kakashi não passava de um golpe afiado, sem poder mortal. Kakashi, espere por mim no mundo ilusório. Os olhos de Obito se estreitaram, seus movimentos frios e deliberados enquanto sua vara negra apunhalava diretamente o coração de Kakashi. Kakashi sentiu uma dor fantasma antes mesmo do golpe acertar, seus olhos se fechando instintivamente. Talvez, morrer pelas mãos de Obito me permitisse me explicar para Rin na Terra Pura. Um pensamento fugaz passou por sua mente. O tempo pareceu congelar naquele instante. Mas no próximo, argue. O corpo de Obito parou repentinamente no meio do ataque, como se estivesse se chocando contra uma parede de ferro invisível. Ele foi arremessado para trás, caindo a dezenas de metros de distância. Kakashi, sem sentir dor, abriu os olhos lentamente. Diante dele estava a figura calma e serena de Tobirama Senju. Kakashi, disse Tobirama com um sorriso irônico, se você morresse, quem eu nomearia como meu comandante Anbu? O comentário bem-humorado quebrou a tensão momentaneamente. Okage-sama. Kakashi murmurou, seu olhar permanecendo nas costas de Tobirama. Tobirama. Obito rugiu enquanto cambaleava para ficar de pé, com ódio queimando em seu Rinnegan. No entanto, por trás de seu ódio havia uma cautela inegável. Ele nem sequer vira quando ou como Tobirama aparecerá. Uchiha Obito, disse Tobirama, seu olhar frio e penetrante. A intensidade nos olhos de Tobirama era como uma lâmina abrasadora destinada a cortar Obito. Momentos antes, Tobirama usará o Sharingan de Kakashi para abrir um portal para a dimensão Kamui. Lá, ele encontrou Killer Bee inconsciente e descobriu o plano de Obito para capturar os Jinchuriki. Sem perder tempo, ele enviou Madara para encurralar Obito no espaço Kamui enquanto ele e Kakashi esperavam. Você acha que pode escapar? Ao ver o Sharingan de Obito ser ativado, a expressão de Tobirama se aguçou e seus próprios olhos se moveram para revelar o Rinnegan brilhante. Rinnegan? O pânico tomou conta do rosto de Obito. Ele não teve tempo de processar o choque. Convocando o vórtice de Kamui ao seu redor, tentou fugir. Uma onda de luz azul irrompeu, congelando Obito no lugar. Este soco é para soltar a 9 caudas na vila. O punho de Tobirama atingiu o peito de Obito com força devastadora, provocando um grito de dor. Oh, o quê? Obito tossiu lutando para se recuperar. Antes que ele pudesse fazer isso, outra onda azul surgiu. Este soco é para massacrar seu próprio clã. O segundo soco de Tobirama esmagou metade do corpo de Obito, o Zetsu branco. Obito uivou de agonia enquanto seu corpo artificial começava a se despedaçar. E esse último soco. A voz de Tobirama carregava um frio mortal enquanto seu punho descia. É por trair seu professor e seu clã. Com ferocidade inigualável, o soco enterrou Obito no chão do espaço Kamui, não deixando espaço para a fuga. Capítulo 133. O que é isso? Os olhos de Kakashi se arregalaram em choque. Mesmo com seu Mangekyou Sharingan girando furiosamente, ele não conseguia compreender como Obito havia sido derrotado. Para a percepção de Kakashi, parecia que Obito havia desistido de repente, ficando imóvel como se esperasse o soco do Hokage. Vale a pena notar, no entanto, que Kakashi não conseguia ver a fraca luz azul. Zzz. Um suave som crepitante ecoou quando Tobirama libertou seu punho do corpo de Obito, o soco tendo perfurado com precisão o lado meio branco do Zetsu do Uchiha. Olhando para a substância branca pegajosa em sua mão, Senju Tobirama fez uma careta e conjurou uma esfera de água para lavá-la. Ug. Obito, agora deitado em uma poça do próprio sangue, gemeu fracamente. Seu corpo se curvou instintivamente devido à gravidade dos ferimentos, fazendo-o parecer lamentável. Rin. Apesar de sua condição, a vontade de resistir de Obito não havia desaparecido completamente. Com um rosnado gutural, ele levou seu poder ocular ao limite, com seu Mangekyou Sharingan e Rinnegan saltando grotescamente de suas órbitas, como se estivesse prestes a liberar uma explosão desesperada de poder. Tobirama, no entanto, não estava disposto a lhe dar essa chance. Uma fraca luz azul piscou, uma luz visível apenas para Obito, e Tobirama se moveu. 2 rajadas de vento cortantes uivavam pelo ar. No momento seguinte, as mãos de Tobirama, como garras, cravaram-se nas órbitas oculares de Obito, uma da esquerda e a outra da direita. Com um estrondo nauseante, os 2 globos oculares ensanguentados foram arrancados. Obito gritou em desespero absoluto, não apenas pela dor excruciante de perder os olhos, mas pela percepção de que havia perdido todos os meios de resistência. Onk! Tobirama bufou, ignorando a influência do Rinnegan sobre seus olhos. Retirando 2 pequenos frascos de sua bolsa, guardou cuidadosamente o Kamui Mangekyou e o Rinnegan dentro deles. Esses olhos, especialmente os Kamui, possuíam imenso poder e valor de pesquisa. Tobirama planejava coletá-los muito antes do início da batalha. Olhando para o derrotado e quebrado Obito, Tobirama caiu em breve contemplação. Kakashi deu um passo à frente lentamente, ficando atrás de Tobirama. Ao ver seu outrora amigo próximo naquele estado, a expressão de Kakashi revelou um traço de pena. Depois de um momento de luta interna, Kakashi finalmente falou. Okage-sama, você poderia, pelo menos poupar a vida de Obito por enquanto? A formulação foi deliberada. Ele não estava pedindo a Tobirama que libertasse Obito, apenas que o poupasse por enquanto. Kakashi sabia que, dadas as atrocidades que Obito havia cometido, simplesmente deixá-lo escapar seria um insulto às inúmeras vidas perdidas no ataque da 9 caudas, incluindo Minato Sensei e sua família.
Tobirama assentiu levemente com a voz calma. Eu não vou matá-lo. Afinal, deixá-lo morrer agora seria misericordioso demais. Que as almas daqueles a quem ele prejudicou sejam as que o julgarão. Kakashi exalou aliviado. Rim, rim, rim. Obito, encolhido no chão, continuou murmurando o nome de Rin sem parar. Sua voz era oca, um sinal claro de sua decadência à loucura. Obito, disse Kakashi com um tom firme. Com tudo que você fez, mesmo que Rin estivesse viva, ela jamais o apoiaria. Obito não respondeu, seus lábios apenas repetiam o nome de Rin em um mantra delirante. Kakashi, leve-o de volta para a vila. Tobirama olhou brevemente para Kakashi antes de dar seu comando. Sim, senhor. Levantando o óbito que não resistia sobre seu ombro, Kakashi ativou seu Mangekyou Sharingan, abrindo um vórtice negro e giratório na dimensão Kamui. Os dois desapareceram no vazio, um após o outro. Exterior, Ilha da Tartaruga. Uchiha Madara permaneceu de pé, seu humor surpreendentemente bom enquanto um sorriso irônico brincava em seus lábios. E por que não? A Ilha da Tartaruga estava quase arrasada pelo poder do seu Susanoo, e o Zetsu Negro estava ficando sem lugares para se esconder. Madara-sama, pare, pare, eu sou à sua vontade. Você está sob o Genjutsu de Tobirama. Zetsu Negro, emergindo brevemente, gritou apressadamente antes de mergulhar novamente nas raízes de outra árvore. Entretanto, a ilha estava encolhendo rapidamente e deixou cada vez menos lugares para ele escapar. Ele pensou em deixar a Ilha da Tartaruga completamente e fugir para outro lugar. Mas, para seu horror, a ilha inteira estava selada dentro de uma barreira que ardia com chamas roxas. Olhando fixamente para a formação das 4 chamas violetas que envolvia a área, Zetsu Negro finalmente cedeu e começou a implorar por misericórdia a Madara. Ah, minha vontade? A expressão de Madara tornou-se zombeteira. O testamento de Kaguya Otsutsuki. O rosto do Zetsu Negro se contorceu em choque. Ele não conseguia acreditar que Madara tinha descoberto sua identidade. Sem hesitar, Zetsu Negro abandonou toda a pretensão e se preparou para fugir. Ele escaparia para os confins do mundo se necessário, mesmo que isso significasse esperar mais 1000 anos até que aqueles tolos morressem. Mas com a Ilha da Tartaruga isolada, sua única opção era romper a barreira. Convocando todos os Zetsu brancos restantes na ilha, ele gritou ordens. Rápido! Abra um buraco na barreira. Os Zetsu brancos reunidos ignoraram seus comandos e correram em direção ao Susanoo de Madara. Madara-sama! Madara-sama! Sentimos muito a sua falta. Madara-sama! Um mar de figuras brancas se aglomerava aos pés do Susanoo, suas vozes clamando em uníssono caótico. Para eles, Madara era o verdadeiro criador, e seus comandos tinham muito mais peso do que aqueles da chamada vontade de Madara. Madara riu baixinho. Ótimo, ótimo. Fiquem todos atrás de mim. Embora os Zetsu brancos fossem barulhentos, eles foram companheiros divertidos durante seus anos de incapacitação. Sabendo que eram remanescentes de humanos capturados no Tsukuyomi infinito 1000 anos atrás, Madara optou por não machucá-los. A expressão do Zetsu Negro escureceu quando o Zetsu Branco o desafiou, escondendo-se atrás do Susanoo de Madara e tagarelando alegremente. Para piorar a situação, o Zetsu Branco que ele possuía começou a resistir. Com um som abafado e úmido, o Zetsu Negro se desprendeu como uma pilha de lodo, deixando para trás o Zetsu, que prontamente saiu do chão. Madara-sama, não ataque. Sou eu. Reconhecendo a entidade familiar, Madara não atacou. O Zetsu rapidamente se juntou aos outros Zetsu brancos atrás do Susanoo. Madara então voltou seu olhar divertido para a lama preta no chão. Sem um hospedeiro, Zetsu Negro não podia mais usar a efeméride para escapar. Exposto e vulnerável, ele jazia aos pés de Madara, uma mera poça de sombra. Mesmo assim, Zetsu Negro não entrou em pânico. Ele era a vontade de Kaguya, a personificação da essência do progenitor de chakra. Sem o poder dos 6 caminhos, eles jamais poderiam destruí-lo. Capítulo 134. Pare de desperdiçar energia, Madara. Você não pode me eliminar. Zetsu Negro zombou, observando Madara lançar incessantemente ninjutsu e técnicas de selamento contra ele. Como lama, seu corpo se reformava constantemente, enquanto todas as técnicas de selamento e jutsus eram rapidamente anulados. O pânico inicial do Zetsu Negro havia se transformado em uma confiança inabalável. As sobrancelhas de Madara franziram-se levemente, mas ele não parou. Suas mãos teciam selos rapidamente, invocando chamas de um calor aterrorizante que engolfaram Zetsu Negro em um instante. No entanto, segundos depois, as chamas se dissolveram no nada. As complexas fórmulas de selamento inscritas por todo o corpo do Zetsu Negro, produtos das técnicas de selamento de Madara, não tiveram efeito. Eu sou a vontade do progenitor do chakra. Técnicas comuns como essas não têm valor algum contra mim. Um rosto distorcido, semelhante ao de um humano, apareceu na massa escura de lama, com um tom cheio de arrogância. Nascido da liberação Yin-Yang, o Zetsu Negro era imune a qualquer ataque que não tivesse o poder do sábio dos 6 caminhos. E Madara, naquele momento, não tinha mais acesso ao seu Rinnegan. Enquanto isso, Obito já havia escapado. Assim que se recuperasse, resgatar Zetsu Negro seria uma questão simples. Ao ouvir isso, Madara finalmente interrompeu seus esforços inúteis. Sua expressão tornou-se um tanto estranha quando ele murmurou. Se for esse o caso, terei que chamar alguém que possa cuidar de você. Era humilhante. Ele havia jurado lidar pessoalmente com Zetsu Negro que o havia enganado. Agora, era forçado a confiar na própria pessoa que havia criticado, Senju Tobirama.
Colocando a mão no manto, Madara tirou uma kunai do deus voador do trovão, a ferramenta que Tobirama lhe dera para a comunicação. Canalizando uma pequena quantidade de chakra para a kunai, Madara sorriu para Zetsu Negro, como se estivesse tentando gravar a visão dele em sua memória. Uf! Mesmo que você chame Senju Tobirama, não há nada que ele possa fazer. O Zetsu Negro tremeu sob o olhar penetrante de Madara, mas ainda conseguiu responder desafiadoramente. É assim mesmo. Os lábios de Madara se curvaram em um sorriso fraco, optando por não responder. Ao lado dele, um clarão de luz brilhante surgiu. Madara, o que está acontecendo? Tobirama limpou a roupa ao aparecer com um tom de voz seco. Ele tinha acabado de selar os olhos de Obito para ser transportado de volta para Konoha quando o sinal de Madara o interrompeu. Sem hesitar, ele veio. A situação em Kumogakure já estava sob controle. Seu clone das sombras estava cuidando disso. A presença do Zetsu Negro ali significava que Madara queria lidar com a criatura pessoalmente, então Tobirama não interferiu. Mas agora estava claro que algo havia dado errado, forçando Madara a pedir ajuda. Tobirama. Momento perfeito. Essa pilha de lama preta. Não consigo matá-la. A voz de Madara sumiu desajeitadamente, gesticulando para Zetsu Negro com clara relutância. Pedir ajuda não era seu estilo, e admitir a derrota claramente o magoava. E até o grande Madara precisa de ajuda às vezes. Tobirama riu, com um sorriso provocador surgindo em seus lábios. Uf! Se eu tivesse meu Rinnegan, Madara murmurou desviando o olhar. Sua experiência lhe ensinou exatamente como lidar com o Zetsu Negro. Mas com seu Rinnegan nas mãos de Obito, Madara estava impotente para agir. Sem mais brincadeiras, Tobirama caminhou em direção ao Zetsu Negro, agachando-se levemente para inspecionar a figura enlameada. Senju Tobirama. Zetsu Negro rugiu de fúria, encarando Tobirama com ódio desenfreado. O plano milenar de ressuscitar sua mãe havia sido completamente frustrado por aquele homem. Como ele poderia manter a calma? Zetsu Negro, ou devo chamá-lo de Otsutsuki Zetsu Negro? Para alguém que passou séculos manipulando os outros, é irônico vê-lo reduzido a esse estado, comentou Tobirama friamente. Uf! E daí? Zetsu Negro disparou. Mas como? Como mero mortal, como você sabe de tudo isso? Essa pergunta atormentava Zetsu Negro há séculos. Nem mesmo o sábio dos 6 caminhos sabia de sua existência. Cada geração de reencarnações de Indra e Ashura caiu perfeitamente nas armadilhas que ele preparou. Como poderia um mero humano, Senju Tobirama, saber a verdade? Guarde suas perguntas para a eternidade, disse Tobirama indiferentemente. Ah, e a propósito, Obito já está resolvido, ele acrescentou com um sorriso irônico. Ele não estava disposto a dizer a Zetsu Negro que ele essencialmente tinha lido o roteiro. Você não pode me eliminar, zombou Zetsu Negro, embora a notícia da derrota de Obito o perturbasse claramente. Não importava. Contanto que ninguém tivesse meios de matá-lo ou selá-lo, o tempo era seu aliado. Se os outros 2 filhos de Kaguya tivessem sido tão devotados quanto você, o mundo shinobi inteiro poderia estar sob o domínio de sua família. Tobirama refletiu em voz alta. Bah! A Goromo e a Mura, esses miseráveis ingratos, não merecem ser chamados de filhos da mãe. Zetsu Negro sibilou, concordando pela primeira vez com seu inimigo. Já que você é tão leal a ela, eu lhe concederei o mesmo destino da sua mãe. Tobirama deu um sorriso fraco. O que você quer dizer? Zetsu Negro congelou, incapaz de entender o significado por trás das palavras de Tobirama. Mas ele logo entendeu. Os olhos de Tobirama se transformaram em um instante, revelando os padrões azuis ondulantes do Rinnegan. Não, isso é impossível. A voz do Zetsu Negro tremeu de descrença. Shibaku Tensei. Uma esfera escura e ameaçadora se formou nas mãos de Tobirama. Com um rosnado baixo, ele a liberou, criando uma poderosa força gravitacional que começou a puxar terra e pedras do chão. Tobirama agarrou a massa contorcida de lama negra e a atirou em direção ao centro da esfera. Não, não. Os gritos angustiados de Zetsu Negro ecoaram enquanto ele era sugado para o núcleo gravitacional. Arrependimento e desespero o consumiram ao perceber sua insensatez. Momentos depois, uma enorme esfera de terra, com centenas de metros de diâmetro, pairava no céu. Terminado, murmurou Tobirama, olhando para o orbe suspenso. Muito bem, Tobirama. Madara deu um tapinha no ombro de Tobirama, rindo muito enquanto olhava para a esfera flutuante. Uma de suas maiores queixas finalmente foi encerrada. Capítulo 135. Isso marca o fim de um dos gênios ocultos do mundo shinobi. Pelo menos as coisas devem ficar um pouco menos problemáticas de agora em diante, comentou Tobirama com um leve suspiro. Sua escolha de palavras, um pouco menos problemático, foi deliberada. Ele não afirmou que todas as disputas cessariam completamente. Zetsu Negro e Obito poderiam não mais causar problemas nas sombras, mas o próprio Tobirama teria que agir abertamente. O mundo shinobi sempre foi dividido entre senhores feudais, com cada um conquistando seus territórios. Essa mentalidade havia se arraigado na visão de mundo tanto dos plebeus quanto dos shinobi. Na melhor das hipóteses, as aldeias haviam adicionado mais uma camada a esse sistema. Para Tobirama, unir todo o mundo shinobi sob uma única bandeira e apagar os conceitos profundamente enraizados de vilas e nações sem dúvida geraria uma oposição ainda mais feroz do que Hashirama e Madara enfrentaram ao encerrar a era dos estados combatentes. Tal feito seria inevitavelmente banhado em rios de sangue. Madara, percebendo que Tobirama estava perdido em pensamentos, imediatamente percebeu suas intenções. Seu pirralho, você está planejando unir o mundo shinobi, não é?
Bem, é natural. Já que o Tsukuyomi infinito não é mais uma opção, a única maneira de apagar os rancores entre o shinobi é através de um processo longo e árduo, refletiu Madara. Decidimos isso mais tarde, disse Tobirama, flexionando os membros rígidos e frios. Assim que o Três Caudas reviver, você ainda pretende coletar as bestas com cauda? Perguntou Madara, surpreso. Ele presumira que Tobirama só queria impedir que Zetsu Negro ressuscitasse Kaguya Otsutsuki, mas parecia que havia mais por trás de seus planos. Claro, as bestas com cauda são fragmentos do Dez Caudas, que por sua vez é a semente de uma entidade extraterrestre. Eles não conseguem lidar com tamanho poder, disse Tobirama com um sorriso malicioso. Madara fez uma pausa, momentaneamente pego de surpresa, antes de responder. Então acho que não tenho escolha a não ser apoiá-lo, Okage-sama. Afinal, ele não conseguiria derrotar Tobirama. Além disso, eles haviam chegado a um acordo, e Tobirama havia prometido reviver Izuna. Você consegue controlar esses Zetsu brancos? Tobirama perguntou, olhando para a massa de figuras pálidas em pé atrás de Madara. Claro, afirmou Madara, olhando para a multidão de Zetsu brancos. Madara, faça com que eles se infiltrem no mundo shinobi e coletem informações para nós. Preciso que eles encontrem uma pessoa, ou melhor, uma organização. Pela primeira vez desde sua ressurreição, Madara viu Tobirama com uma expressão tão grave. Mesmo durante as batalhas, ele nunca parecerá tão sério. Quem? Jigen, Ikara. Terra do Relâmpago, Komogakure. Com o último Zetsu branco esmagado pelo punho de A batalha no coração de Komogakure finalmente chegou ao fim. Os aproximadamente 8.000 Zetsu brancos foram rapidamente cercados e aniquilados por shinobi que avançavam de todas as direções. Entretanto, o campo de batalha estava coberto de cadáveres de shinobi de como caídos. O chão estava dilacerado por jutsus e os prédios devastados eram provas do imenso dano que o Zetsu branco havia infligido. Sua técnica de transformação perfeita custou caro a Komogakure. Raikage-sama. Mabui e um grupo de shinobi de como correram para ajudar o ofegante quarto Raikage, que estava ajoelhado sobre um joelho. A pilha de cadáveres de Zetsu branco a seus pés era uma prova de sua fúria. Droga, rugiu a sua raiva fervendo. Mesmo sem a intervenção pessoal de Tobirama, sua aldeia sofreu danos devastadores. A não conseguiu conter a raiva. Mabui, avalie as perdas da vila, ordenou A com a voz firme ao se levantar. E entre em contato com B e Yujito. Confirme se a Ilha da Tartaruga foi atacada. Para o resto de vocês, protejam a área. Ele ordenou. Uma explosão de relâmpagos crepitando ao redor dele enquanto ele queimava o resíduo branco pegajoso grudado em seu corpo. Sim, Mabui reconheceu, transmitindo ordens a um shinobi próximo. Enquanto a observava a cena agitada na aldeia, sua expressão permanecia sombria. Uma inexplicável sensação de pavor o consumia, seu coração disparado de inquietação. Algo iria acontecer, ele podia sentir. Seus olhos se estreitaram quando uma sombra apareceu no chão, movendo-se constantemente. Seguindo o caminho da sombra, a olhou para o céu. Pairando no ar com as asas abertas estava Senju Tobirama. Seus olhares se encontraram, e Tobirama lançou um olhar penetrante. Senju Tobirama. Um rugido, relâmpago surgindo de seu corpo em uma tempestade de energia crepitante. O que? Onde? Lá. No céu. O rugido do Raikage imediatamente atraiu a atenção de todos. Os olhares se voltaram para cima, e os shinobi viram a figura suspensa no ar. Isso tudo é obra sua, velho. Rosnou A, cerrando os punhos com força. Embora sua raiva fosse palpável, seus olhos afiados revelavam uma calma calculada enquanto ele discretamente sinalizava para Darui ir para sua esquerda. Darui, sempre vigilante como o braço direito do Raikage, captou o sinal. Mas seus olhos se arregalaram em descrença. O Raikage queria que ele reunisse o futuro da vila e fugisse. Isso mesmo, esse foi o primeiro instinto de A ao ver Tobirama. Até Iwagakure sucumbira diante daquele homem. A não era tolo o suficiente para pensar que Komogakure poderia enfrentá-lo. Garantir a sobrevivência do legado da vila era a melhor opção. Momentos depois, várias figuras surgiram da multidão e desapareceram em diferentes direções. Do seu ponto de vista, Tobirama via tudo claramente, mas não fez nenhum movimento para detê-los. Em vez disso, riu baixinho. Depois de observar a vila abaixo, ele desceu até o telhado do escritório do Raikage. O que você está planejando, Tobirama? Perguntou A, olhando feio para a figura acima. Por enquanto, ele só podia ganhar tempo para permitir que Darui e os outros escapassem com o maior número possível de sobreviventes. Minhas intenções já deveriam estar claras antes, disse Tobirama, batendo no piso sob seus pés, um som nítido e deliberado. Mesmo que eu já tenha escolhido seu Jinchuriki, as duas escolhas que apresentei continuam válidas. Primeiro, tire sua própria vida e Komogakure será anexada a Konoha. Ou 2, recuse, e eu destruirei Komogakure. A fria indiferença na voz de Tobirama causou arrepios nos shinobi reunidos. Nunca. Raikage-sama, não concorde. Senju Tobirama, eu mesmo vou te eliminar. A multidão irrompeu em protestos, e seus gritos ecoaram nos ouvidos de Tobirama. Tobirama franziu a testa levemente, e o shinobi que o amaldiçoou explodiu em uma névoa sangrenta, silenciando a multidão instantaneamente. A caiu em pensamentos profundos. Quando Tobirama mencionou que Killer B e Yujito já haviam sido capturados, o coração de A afundou por um breve momento. Se sua morte pudesse garantir a segurança da vila, então... Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Estou morto. Komogakure ainda pode.
O corpo musculoso e bronzeado de A estava coberto por uma camada de suor. Seus olhos estavam bem fechados, os dentes cerrados e os punhos tão cerrados que suas unhas ameaçavam perfurar as palmas das mãos. Do telhado, Tobirama observava a luta interna do Raikage com uma expressão desprovida de simpatia ou piedade, apenas fria severidade. Por que o Raikage teve que morrer? Uma força sólida de nível Kage como ele, junto com a própria Komogakure, poderia ter sido colocada sob a tutela de Konoha. Não seria melhor? De fato, teria sido o ideal. Mas Tobirama não era de deixar de lado rancores. Quando ele ressuscitou e se dirigiu à capital da Nação do Fogo para encontrar o daimyo, foram os shinobi de Komogakure que o emboscaram. Ele tinha certeza de que a ordem viera do Raikage. Voltando ainda mais no tempo, os infames irmãos Ouro e Prata também eram shinobi de Komogakure. Mesmo que a vila os tivesse rotulado de traidores, Tobirama ainda guardava ressentimento em relação a Komogakure por suas ações. Além disso, a morte do Raikage seria uma retribuição há muito esperada pelo que o clã Hyuga havia sofrido. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a quebrou o silêncio enquanto Tobirama ficava impaciente. Okage, se eu tirar a minha própria vida, você poupará Komogakure? A voz de A assustou todos que estavam por perto. Raikage-sama não. Por que deveríamos ouvi-lo? Raikage-sama, vamos lutar com ele juntos. Os protestos do shinobi ao redor foram imediatos e unânimes. Acerrou os punhos enquanto seu rosto escuro empalidecia ligeiramente. Ele realmente queria isso? É claro que os sentimentos de seus subordinados refletiam os seus. Mas no fim das contas, eles não entendiam a profundidade do poder de Tobirama. Olhando para a figura vestida de azul acima, A pôde sentir o peso opressivo do chakra de Tobirama. Era sufocante. Com o controle preciso do chakra, Tobirama concentrou sua aura intimidadora exclusivamente em A, deixando o shinobi ao redor ilesos. Foi por isso que eles ousaram falar. Além disso, a forma Edo Tensei de Tobirama o tornava imortal. Não conseguia imaginar nenhum shinobi em Komogakure capaz de selar tal monstro, especialmente um que dominasse a técnica do deus voador do trovão. Escolher lutar provavelmente faria com que Komogakure fosse eliminada do mapa. Ah, eu fui claro. Tobirama repetiu sua declaração anterior, com um leve sorriso nos lábios. A realmente acreditava que após sua morte, Tobirama permitiria que Komogakure se reconstruísse e buscasse vingança? A soltou um suspiro profundo. A resposta do Okage não surpreendeu. Era apenas uma esperança passageira. Se for esse o caso, como Raikage, meu maior dever é proteger as pessoas da minha aldeia. Se minha morte for necessária, que assim seja. Os olhos de Tobirama brilharam com um raro toque de respeito enquanto tomava sua decisão. Ele havia previsto uma última resistência feroz, mas agora estava poupado de um confronto sangrento. Raikage-sama não. Raikage-sama, por que você faria isso? Gritos de desespero e protesto ecoaram quando A levantou sua mão, crepitando com o poder de seu chakra de relâmpago característico. Os shinobi de Komogakure assistiram horrorizados enquanto seu líder se preparava para acabar com a própria vida. Mas quando a mão de A se aproximou de seu pescoço, uma voz estrondosa o deteve. Raikage-sama, espere. As palavras ecoaram em uníssono, sacudindo o ar. A congelou no meio do movimento. Até Tobirama, de pé no topo do telhado, olhou com leve surpresa. Darui havia retornado, liderando uma multidão enorme. Entre eles estavam jovens shinobi, idosos aldeões, crianças, homens e mulheres, todos os não combatentes de Komogakure que estavam se escondendo do ataque do Zetsu branco. Agora, eles estavam unidos atrás de Darui. O que é isso? A abaixou a mão, perplexo. Ele havia ordenado que Darui liderasse a evacuação, mas lá estavam eles. Darui deu um passo à frente, resoluto e inabalável. Raikage-sama, nós recusamos. Não trocaremos sua vida pela nossa sobrevivência. Komogakure não aceita tais termos. Seu olhar queimava em desafio quando ele encarou Tobirama. Nós recusamos. A multidão concordou, e seu rugido coletivo ecoou pelo campo de batalha. Tobirama permaneceu impassível, indiferente à indignação deles. Seus idiotas. A voz já falhou de emoção enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto, lágrimas de gratidão e tristeza. Ser absorvido por Konoha? Não nos importamos. Komogakure prefere morrer em pé do que viver ajoelhado. Morra em pé, não viva ajoelhado. A multidão rugiu em uníssono. Os shinobi entre eles, inspirados pela vontade inabalável do povo, apertaram as mãos em suas armas. O medo e a reverência por Tobirama foram substituídos por um desafio feroz. Raikage-sama, lidere-nos em um último ataque. Uma voz solitária desencadeou a manifestação, e outras logo se seguiram. O desespero inicial de A se transformou em uma determinação ardente. Okage, parece que terei que retirar minha decisão anterior. O comportamento confiante de A retornou, e com ele, o espírito indomável do Raikage. Entendo. Você escolheu a opção menos favorável, respondeu Tobirama friamente. Seus olhos brilharam, os padrões azuis ondulados revelando sua determinação distante. Todos ataquem. Ninjas e civis avançaram juntos, unidos em sua determinação de lutar. Raikage-sama ataque. Iluminado com chakra relâmpago, A liderou o ataque, liberando sua técnica característica contra Tobirama. Sua determinação, eu a reconheço. As palavras calmas de Tobirama foram a última coisa que A ouviu antes que um clarão de luz azul encerrasse a batalha. Sangue tomou conta do ar quando a cabeça de Ai caiu no chão. Capítulo 137. Baque. Uma colisão brusca e nítida ecoou no ar.
Listras vermelhas e brancas se misturavam e os olhos grandes e brilhantes, combinados com lábios ligeiramente entreabertos, refletiam as emoções finais da vida de seu dono. Em apenas um instante fugaz, o quarto Raikage havia caído. No telhado, seu corpo sem cabeça e de ombros largos congelou por um instante antes de cambalear. Com o estrondo, ele despencou das alturas e caiu no chão. Raikage-sama. Não, chefe. Raikage-sama. Gritos de cortar o coração irromperam da multidão de Komogakure. Seu líder, sua sombra, fora morto diante de seus olhos. Fúria e pesar distorciam suas expressões enquanto mostravam os dentes de raiva. Impulsionados por suas emoções, os shinobi avançaram em direção à imponente estrutura do quartel-general de Komogakure, desencadeando uma avassaladora saraivada de jutsus direcionados diretamente a Tobirama. Ah, você foi um verdadeiro Raikage. Tobirama balançou a cabeça levemente, oferecendo um breve momento de silêncio em seu coração para o líder caído. Embora fossem inimigos, era apenas uma questão de lealdades diferentes. Um homem disposto a morrer por sua aldeia merecia respeito, até mesmo de seu adversário. O Toque Kagemani, uma habilidade única do Rinnegan, exclusiva de Senju Tobirama, permitia que ele paralisasse o tempo de um único alvo por 1 a 3 segundos, dependendo de sua vontade. Para os observadores, o indivíduo afetado parecia congelado no lugar, completamente indefeso. Foi assim que o Raikage, apesar de seus anos de armadura de liberação de relâmpagos, caiu tão rapidamente. No silêncio, Tobirama tinha inúmeras maneiras de tirar a própria vida sem esforço. Deixando seus pensamentos de lado, Tobirama voltou seu olhar estreito para o aflito shinobi de Komogakure. Shiha Tensei. Levantando seu braço direito, uma enorme força repulsiva irradiou de sua posição em um instante. Estrondo. A avassaladora barragem de jutsu foi destruída pela onda de choque repentina, lançando os ataques de volta para aqueles que os conjuravam. O contra-ataque devastador causou graves baixas entre os shinobi de Komogakure. Sangue e membros decepados se espalharam pelo ar em um espetáculo sinistro, mas não foi o suficiente para acalmar sua fúria. Uma matilha sem seu alfa geralmente era levada à loucura. Komogakure, forjada através das políticas unificadas do terceiro Raikage, era como uma corda bem enrolada, presa pela lealdade ao seu líder e pela solidariedade contra estranhos. Agora, testemunhar o quarto Raikage sacrificar sua vida por sua aldeia havia despertado a forte determinação dentro do shinobi de Komogakure. Macho, vingue Raikage-sama. Mesmo com o ataque do Shiha Tensei derrubando muitos, o mar escuro de shinobi continuou, cercando a área implacavelmente. Colidir. O bombardeio constante havia levado o quartel-general de Komogakure ao limite. Tobirama sentiu a estrutura sob seus pés começar a ruir. Com uma explosão de asas de chakra azul se abrindo atrás dele, Tobirama voou no ar. Ele subiu dezenas de metros e parou bem acima, onde toda Komogakure jazia esparramada sob seus pés. Derrubem-no! Mesmo daquela altura, os gritos furiosos vindos de baixo chegavam aos seus ouvidos com uma clareza surpreendente. O olhar frio e impassível de Tobirama percorreu a multidão. O estrondo constante dos trovões nos céus de Komogakure o emoldurava como um ser divino descendo ao plano mortal. Em meio à multidão, inúmeros shinobi o encaravam com ódio palpável. Ansiavam por despedaçá-lo, mas Tobirama permaneceu impassível. Uma poderosa onda de chakra irrompeu de seu corpo, envolvendo todas as pessoas da vila indiscriminadamente. Chunin e os que estavam abaixo se viram esmagados pela força opressiva, caindo de joelhos, incapazes de levantar a cabeça. Até mesmo os jonin mais experientes tremiam incontrolavelmente, mal conseguindo ficar de pé sob a pressão. Quanto aos aldeões comuns sem chakra, eles já haviam desmaiado inconscientes no chão. Levante-se e não se ajoelhe. Um grito trêmulo, mas determinado quebrou o silêncio, chamando a atenção de Tobirama. Apesar do corpo trêmulo e do peso esmagador do chakra de Tobirama, Darui permaneceu firme, recusando-se a ceder. Levante-se. Vingue Raikage-sama. Nesse momento, Darui demonstrou a determinação digna do braço direito do Raikage. Seu comportamento preguiçoso de sempre desapareceu quando ele assumiu a liderança. Com o rosto escuro tomado pela determinação, Darui agarrou sua lâmina com força. Inspirados por sua provocação, mais e mais shinobi de Komogakure se levantaram. Com seus chakras combinados, começaram a repelir a presença avassaladora de Tobirama. Komogakure nunca se curvará à sua tirania. A voz de Darui soou com fúria justificada, reforçada pelos quase 1000 shinobi atrás dele. Em contraste, a figura de Tobirama pairando no céu parecia mais um demônio malévolo determinado a destruir. Francamente, não preciso da sua submissão. A voz de Tobirama era fria e inflexível. O que ele estava prestes a fazer era muito pior. Ele pretendia destruir Komogakure completamente. Liberação de água, choro celestial. Uma única agulha de água, extremamente rápida, saiu da boca de Tobirama, perfurando o peito e o coração de Darui antes que ele pudesse reagir. Não. Agarrando o peito sangrando, Darui cuspiu um bocado de sangue antes de desmaiar, sua expressão cheia de relutância. Ele não esperava que Tobirama atacasse tão abruptamente sem honra. Guarde suas palavras heróicas para a terra pura. As palavras implacáveis de Tobirama cortaram o caos. Tendo decidido aniquilar Komogakure, ele não viu razão para manter mais diálogos. Enquanto seu Rinnegan brilhava com luz azul, torrentes de água irrompiam de seu corpo, formando uma onda enorme. Bem acima, as nuvens de tempestade sempre presentes sobre Komogakure se abriram repentinamente.
O meteoro colossal, com mais de 200 metros de diâmetro, desceu dos céus, rasgando o firmamento. Shibaku Tensei. Aproveitando o poder gravitacional do Rinnegan, Tobirama invocou uma pedra celestial, uma técnica suprema para apagar vilas inteiras. Se ele fosse agir, agiria de forma completa. Komogakure desapareceria do mundo. Capítulo 138. Komogakure se foi. A sala de reuniões mal iluminada mergulhou em um silêncio assustador, como se o próprio sopro da morte a tivesse atingido. Nós já nos rendemos a Konoha, até renunciamos à besta com cauda. Com certeza, isso já deve bastar, certo? A voz gentil, porém trêmula, de Meiterum quebrou o silêncio, mas o tremor em seu tom traiu seu desconforto. A devastação foi monumental, rivalizando com o desastre explosivo que outrora atingiu Iwagakure. O impacto visual foi ainda maior, um enorme meteoro destruindo Komogakure por completo. Nenhum cadáver intacto foi encontrado em meio aos destroços da vila. A escala desse evento se espalhou como fogo pelo mundo Shinobi, levada por aqueles ansiosos para compartilhar a calamidade. Render-se? Ah! O ancião Genji se apoiou em seu cajado e soltou uma risada rouca e autodepreciativa. A reação peculiar dele fez Meiterum franzir as sobrancelhas delicadas. Como ancião de Kirigakure, Genji viveu impressionantes 90 anos, testemunhando em primeira mão o período dos estados combatentes, a fundação de Kirigakure e as 3 grandes guerras ninjas. Sua influência rivalizava até mesmo com a do Mizukage e para os aldeões, suas palavras muitas vezes tinham mais peso do que as ordens do Mizukage. Mei, no entanto, não guardava ressentimento algum em relação a essa dinâmica. Afinal, Genji fora uma aliada fiel quando ela pôs fim ao regime da névoa sangrenta de Yagura. Mei nutria apenas respeito por este ancião que dedicara sua vida a Kirigakure. Ancião, você tem uma perspectiva diferente? Perguntou Mei. Tosse, tosse. Mei, começou Genji, com a voz frágil carregada de experiência. Se Senju Tobirama tivesse o poder de aniquilar uma vila com facilidade, o que você acha que ele faria? O que ele faria? Mei murmurou, baixando o olhar enquanto ponderava. Unificar o mundo Shinobi, talvez? Sua mente vagou para a reunião dos Kage anterior, relembrando as especulações sobre as intenções de Tobirama. Para uma pessoa comum, erradicar Iwagakure e Komogakure em sequência poderia deixar seus motivos obscuros. Mas Tobirama, ele era o Hokage. Suas ações provavelmente serviram a um propósito singular: abrir caminho para que Konoha unisse o mundo Shinobi. Unifique o mundo Shinobi. Cada geração de Kage, com a possível exceção de Hashirama, provavelmente nutriu tais ambições. No entanto, ninguém teve força para alcançá-las. Mas Tobirama claramente fez isso. Será que alguém unindo o mundo Shinobi permitiria que Kirigakure permanecesse intocado? As palavras de Genji causaram um arrepio na espinha de Mei. Render-se foi apenas um alívio temporário. Em breve, Kirigakure e Tsunagakure provavelmente deixariam de existir como entidades independentes. O melhor resultado seria a assimilação completa em Konoha. O Daimyo não vai concordar com isso. Mei protestou fracamente. Os Daimyo? O que eles importam diante de tamanho poder? A interrupção brusca de Genji destruiu sua frágil esperança. Aos 90 anos, ele entendia a mentalidade dos titãs da era dos estados combatentes. Tobirama não se importaria com a opinião de nobres mortais. Quando Uchiha Madara e Senju Hashirama dominaram o mundo Shinobi, algum Daimyo ousou dizer a eles para pararem de lutar? Esses chamados aristocratas eram reverenciados apenas por Shinobi comuns e civis que haviam sido doutrinados em um sistema de deferência. Nossa única opção é obedecer às ordens do Hokage. Genji suspirou pesadamente. Mei, não tome nenhuma decisão tola. Rebelião como a de Komogakure estava fora de questão. Kirigakure não tinha determinação para tal desafio. Logo após o fim da Era da Névoa Sangrenta, Kirigakure também deve desaparecer. O rosto encantador de Mei empalideceu, seus longos cílios sombreando seus olhos melancólicos. Ela suspirou profundamente. Acabar com o regime da Névoa Sangrenta e restaurar a prosperidade de Kirigakure era o sonho de sua vida. Mas assim que ela atingiu seu objetivo, o mundo Shinobi enfrentou a unificação. Que absurdo! Que absurdo! O Hokage é completamente arrogante. O Daimyo da Terra do Relâmpago rugiu, quebrando um vaso ornamentado no chão em um acesso de raiva. Os guardas alinhados no salão e os ministros prostrados no chão encolheram-se ainda mais de terror. O motivo de sua fúria? Ele acabará de enviar uma carta ao País do Fogo, pressionando Tobirama a cessar sua guerra contra Komogakure. E então Komogakure foi aniquilada. Foi como se o Hokage tivesse lhe dado um tapa na cara. Depois de destruir inúmeros itens de valor inestimável, o Daimyo finalmente desabou em seu trono, com sua raiva momentaneamente diminuída. Fixando seu olhar frio nos ministros à sua frente, ele rosnou: contatem os daímios do País da Terra e da Terra do Vento. Digam a eles que tenho assuntos urgentes para discutir. Estou começando a suspeitar que o Daimyo do País do Fogo planeja usar a força de Konoha para unificar o mundo Shinobi. O Daimyo da Terra do Relâmpago pretendia reunir os líderes das outras nações e confrontar a Terra do Fogo juntos. As 5 grandes vilas Shinobi lutaram inúmeras guerras, mas nenhuma foi completamente destruída. No entanto, Tobirama havia destruído 2 aldeias e capturado o animal com cauda de outra. Sim, senhor. Em Konoha, a destruição de Komogakure gerou discussões acaloradas, mas uma revelação eclipsou até mesmo isso. Naruto, sinto muito por tudo. Naruto, nos perdoe. Quarto Hokage, nós o prejudicamos.
Enquanto Naruto caminhava pelas ruas de Konoha, ele foi recebido por rostos pedindo desculpas, as mesmas expressões frias e indiferentes que ele conhecia tão bem. Mas agora, eles estavam cheios de culpa. Abaixando a cabeça, Naruto ignorou as tentativas de reconciliação dos aldeões com a mente acelerada. Tobirama revelou sua herança. Ele não era uma raposa demônio órfã. Ele era filho do quarto Hokage, Namikaze Minato. Tanto seu pai quanto sua mãe deram a vida pela vila. Eles eram heróis de Konoha. Meus pais eram heróis, Naruto sussurrou com os olhos brilhando. Mas por que eu tive que suportar isso? O leite velho, o pão mofado, os olhares de desdém, o ridículo dos colegas, todas as injustiças de sua infância pesavam sobre ele. No entanto, com Gaara e Sasuke ao seu lado e a orientação de Tobirama, o coração de Naruto não continha raiva. Até mesmo Kurama, vinculado ao acordo com Tobirama, se absteve de semear o caos. Acelerando o passo, Naruto foi direto para o escritório do Hokage. Ele tinha inúmeras perguntas que exigiam respostas. Os guardas Zambu na porta trocaram olhares sombrios enquanto Naruto se aproximava, silenciosamente se afastando para deixá-lo passar. Capítulo 139. Dentro do escritório do Hokage. Tobirama Senju, Tsunade, Jiraiya, Kakashi, Madara Uchiha, Itachi Uchiha, Shikakunara, as figuras proeminentes de Konoha se reuniram. Seus olhares fixos na figura fortemente amarrada à sua frente. Os efeitos colaterais do uso do Rinnegan para drenar sua força vital já eram evidentes em óbito. Um homem em plena forma, com pouco mais de 20 anos, seus cabelos estavam quebradiços e com mechas brancas, e leves rugas adornavam seu rosto outrora jovem. Somado ao lado meio esmagado de seu rosto e a órbita ocular preta e vazia onde antes havia um olho, óbito parecia um demônio saído do inferno. Rim, rim, rim. Um murmúrio fraco, quase inaudível, escapou dos lábios de óbito. Se não se prestasse atenção, poderia não ter percebido. Kakashi suspirou profundamente, sua expressão cheia de dor e desamparo. Desde a captura e retorno de óbito a Konoha, ele se tornará uma casca vazia de seu antigo eu, como se sua própria alma tivesse sido arrancada. A única coisa que o mantinha vivo era a tênue esperança ligada ao seu grandioso plano para o Tsukuyomi infinito. Mas com a intervenção de Tobirama, tudo parou. O estado atual de óbito não era nenhuma surpresa. Então, o homem mascarado fingindo ser nosso ancestral, Madara. Afinal é outro Uchiha. O olhar de Itachi se aprofundou enquanto ele observava óbito. Ele cruzou o caminho de óbito durante o massacre do clã Uchiha e se juntou a Akatsuki sob a orientação do homem mascarado. Itachi sempre acreditou que o homem fosse Uchiha Madara. Agora que a máscara havia sido retirada, a revelação o deixou abalado. Óbito já fora bem conhecido no clã Uchiha, não por sua genialidade, mas por ser uma raridade. Em um clã repleto de gênios, um último morto, como Óbito, era uma raridade. Para aumentar sua infâmia, ele presenteou Kakashi com o Sharingan, o que lhe rendeu o título de ninja copiador. Esse único ato transformou Óbito em um curioso alvo das fofocas ocasionais de Konoha. Até Itachi viu o nome de Óbito gravado na pedra memorial do cemitério de Konoha. Quem imaginaria que um Uchiha tão modesto poderia orquestrar esquemas tão monumentais no mundo ninja? Minato, como você foi parar com uma aluna dessas? Murmurou Jiraiya com um tom de voz que misturava raiva e tristeza. Minato Namikaze, eu realmente gostava daquele seu aluno. Ele era muito melhor do que você jamais foi, Jiraiya. Tsunade suspirou ao se lembrar do jovem alegre e de cabelos dourados. Após trazer Óbito de volta à vila, Tobirama explicou a verdade por trás de tudo. No entanto, ele ainda não havia mencionado o envolvimento do clã Otsutsuki, considerando-o fantasioso demais por enquanto. Essa revelação poderia esperar até que o mundo ninja estivesse unido. Okage-sama, como devemos lidar com o Uchiha Óbito? Shikakunara respirou fundo, se acalmando após o choque inicial. Os crimes de Óbito eram vastos e imperdoáveis. Só seu papel no ataque da Nove Caudas foi suficiente para fazer com que todos os cidadãos de Konoha o desprezassem. A morte seria misericordiosa demais para um homem assim. Ainda assim, o fato de Tobirama tê-lo trazido de volta vivo sugeria que havia algo mais por trás da decisão. Shikaku buscou a orientação do Hokage. Diante de sua pergunta, todos os olhos se voltaram para Tobirama, aguardando seu veredito. Como lidar com Óbito? Vamos deixar essa decisão para as famílias de suas vítimas. As palavras calmas de Tobirama deixaram todos confusos. Com suas aguçadas habilidades sensoriais, Tobirama já sabia que Naruto estava parado do lado de fora da porta. No momento seguinte, uma batida ecoou pela sala. A porta de madeira se abriu com um rangido, revelando a figura de Naruto. Sua jaqueta estava úmida de lágrimas. Vovô Hokage, sábio tarado, Kakashi-sensei. Eu sou realmente o filho do quarto Hokage? Embora sua voz tremesse de emoção, Naruto ainda conseguiu cumprimentar os anciões antes de fazer a pergunta que queimava em seu coração. Naruto, meus pais eram realmente heróis? Desta vez, a voz de Naruto aumentou, quase um grito. Jiraiya e Kakashi trocaram olhares amargos, com os corações pesados de culpa. Naquela época, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, decidiu manter a herança de Naruto em segredo. Jiraiya, viajando pelo mundo em busca do filho profetizado pelo sábio sapo, raramente estava na vila. Kakashi, lidando com as perdas de seu pai, companheiros e mentor, caiu em desespero, incapaz de apoiar ninguém, muito menos Naruto. A política obscura dentro da vila só piorou as coisas. Eles não podiam fazer nada por Naruto naquela época. Sim, Naruto.
Seus pais, Kushina Uzumaki e Minato Namikaze, deram a vida para proteger a vila. Eles eram heróis. Após uma longa pausa, Jiraiya finalmente assentiu. Então por quê? Por que ninguém me contou? As lágrimas de Naruto fluíam livremente agora, seus soluços enchiam o quarto. Jiraiya e Kakashi abaixaram a cabeça em silêncio. Como poderiam explicar os planos do terceiro Hokage para uma criança? Naruto. Desta vez foi Tobirama quem falou. Segundo avô, Naruto respondeu suavemente. Depois de descobrir por Jiraiya que esse homem de aparência jovem era o professor de seu terceiro avô, Naruto começou a se dirigir a Tobirama como segundo avô. O responsável pela morte dos seus pais está aqui. O que você quer fazer com ele? Tobirama gesticulou para o machucado e frágil Obito no chão. Aquele que matou meus pais. O rosto coberto de lágrimas de Naruto se virou para Obito, com descrença estampada nele. Seus olhos brilharam brevemente de raiva e ódio, mas quando ele viu o estado lamentável de Obito, apenas suavizou seu olhar. Eu não sei. Naruto balançou a cabeça. Mesmo sabendo da verdade, ele não conseguia se vingar. Jiraiya, leve Naruto para ver Hiruzen em Sarutobi. Deixe-o explicar por que a identidade de Naruto foi ocultada. Tobirama suspirou, não querendo forçar Naruto a buscar vingança. Naruto, venha comigo. Jiraiya pegou a mão de Naruto e o levou para fora do escritório. Por enquanto, prenda Obito, ordenou Tobirama friamente. Ao contrário de Naruto, ele não nutria compaixão por Obito. Se Naruto não conseguisse se vingar, outros que sofreram poderiam decidir o destino de Obito. Agora vamos testemunhar algo extraordinário, trazer os mortos de volta à vida. Trazendo os mortos de volta à vida? A sala fervilhava de choque, até mesmo Madara levantou uma sobrancelha surpresa. Os lábios de Tobirama se curvaram em um leve sorriso. Orochimaru havia enviado uma mensagem informando que a técnica secreta de Idan, a reencarnação da própria vida, estava quase aperfeiçoada. Agora eles poderiam reviver os mortos. Capítulo 140. Konogakakure, laboratório subterrâneo da raiz. Ei, cara de cobra. Eu já domino essa técnica. Por que esse cara ainda não apareceu? Idan torceu o pescoço após engolir o líquido estranho que Orochimaru lhe entregou. Seu corpo inteiro estava desconfortavelmente quente. Que porcaria é essa? Você me faz beber isso todo dia. Desde que Senju Tobirama o entregou a Orochimaru, Idan era forçado a praticar aquele jutsu proibido 100 vezes por dia, enquanto bebia aquela poção repugnante. Se não fosse pela promessa de Tobirama de ajudar a espalhar sua fé, e pelo fato de não conseguir derrotar Orochimaru, Idan já teria desistido há muito tempo. Era um milagre que alguém tão sem talento para ninjutsu quanto Idan tivesse conseguido aprender a reencarnação da própria vida. O jutsu proibido de nível S só Orochimaru sabia o quanto de esforço isso havia exigido. Paciência. O Hokage já foi informado. O sorriso sinistro de Orochimaru se aprofundou, embora ele não se desse ao trabalho de explicar o que era o líquido. A reencarnação da própria vida converte o chakra do usuário em força vital, transferindo-a para o falecido. Se as reservas de chakra do alvo ressuscitado fossem muito vastas, a força vital poderia ser insuficiente. Para combater isso, Orochimaru alimentava a Idan com uma dose diária de células de Hashirama concentradas, aumentando suas reservas de chakra. Afinal, Idan era imortal. Ele conseguiria lidar com isso. Com seu chakra selado, Idan não conseguia nem sentir as mudanças em seu corpo. Ugh, essa risada é nojenta, resmungou Idan, mostrando os dentes antes de se virar para longe de Orochimaru. Logo, um grupo de pessoas entrou no laboratório mal iluminado, trazendo uma vivacidade incomum ao espaço assustador. Tio avô, você não disse que veríamos alguém voltando dos mortos? Por que estamos neste lugar assustador? Tsunade franziu a testa, cobrindo o nariz enquanto um leve cheiro reptiliano enchia o ar. Antes que Tobirama pudesse responder, ela entendeu por quê. Hokage-sama, você chegou. Emergindo das sombras, Orochimaru cumprimentou Senju Tobirama com um sorriso inusitadamente caloroso, um forte contraste com sua antiga atitude fria. Era uma prova de quão profundamente Koto Amatsukami o havia alterado. Notavelmente, o par de Sharingas que Orochimaru havia tomado de Itachi já havia sido devolvido. Itachi, no entanto, optou por não implantá-los ainda, pretendendo passá-los para Sasuke quando ele estivesse mais velho e pronto para despertar o Mangekyou eterno. Orochimaru, que diabos você está fazendo aqui? A expressão de Tsunade escureceu ao vê-lo. Ela ficará furiosa ao saber dos experimentos de Orochimaru envolvendo as almas de seu avô e tio-avô, e desejar esfolá-lo vivo. Tsunade, Orochimaru está do nosso lado agora. Tobirama interveio, puxando-a para o seu lado para evitar mais hostilidade. Ele está do nosso lado? Tsunade bufou, mas não insistiu. Tsunade, você não mudou nada, disse Orochimaru com uma risada. Hokage-sama, está tudo pronto, relatou Orochimaru, seu tom repentinamente sério enquanto se virava para Tobirama. Ótimo. Traga-o para cá. Tobirama assentiu. A troca enigmática entre Tobirama e Orochimaru só aumentou a confusão de todos. Não demorou muito para que Orochimaru trouxesse Idan para o quarto. Finalmente decidiu se lembrar de mim, hein, velho? Mas o que há com toda essa gente? Idan se sentiu um pouco desconfortável sob os olhares atentos da multidão. Não é aquele, o lunático imortal da Akatsuki? Nara Shikaku coçou o queixo reconhecendo Idan. Ele não conseguia entender por que aquele homem era necessário para um ritual de ressurreição. Madara, deu um passo à frente. É hora de você renascer, disse Tobirama, puxando Uchiha Madara para o centro da sala.
Meu renascimento? Madara perguntou perplexo. Eu sei o que você está pensando. Agora precisamos de uma cobaia. O sucesso não é garantido, explicou Tobirama, percebendo a confusão de Madara. Idan, vem aqui. Use a reencarnação da própria vida nele. A expressão de Idan mudou. Uma tempestade de pensamentos passou por sua mente. Sua promessa ainda está de pé? Ele perguntou hesitante. Sim, respondeu Tobirama friamente. Somente após ouvir essas palavras, Idan deu um passo à frente, relutante. Fazendo uma série de sinais com as mãos, Tobirama desfez o selo do chakra de Idan e recuou para observar. Quando foi que eu consegui tanto chakra? Idan murmurou, sentindo a imensa energia surgindo dentro dele. Ele rapidamente ignorou o pensamento, concentrando-se na tarefa. Parado diante de Madara, cujo corpo estava cheio de rachaduras, Idan não pôde deixar de sentir uma pontada de inquietação. Essa técnica era uma troca de vida por vida. Mesmo sendo imortal, ele ainda sentia uma pontada de medo. Mas a ideia de reviver 1000 pessoas e liderar a fé Jashin a grandeza reacendeu sua determinação. Idan formou os selos necessários e pressionou as mãos contra o peito de Madara. A reencarnação da própria vida. Madara permaneceu inexpressivo, observando silenciosamente as ações de Idan. Em um instante, o chakra de Idan surgiu através de suas mãos, brilhando com uma fraca luz azul. Os olhos de Orochimaru brilhavam de excitação enquanto ele se agachava perto, anotando furiosamente em um pequeno caderno. Transformar chakra em força vital. Era um fenômeno que ele nunca tinha visto antes. Os demais espectadores estavam igualmente cativados, com os olhares fixos na cena. Ninguém ousou piscar, temendo perder algo crucial. O rosto de Idan se contorceu quando o jutsu fez efeito. Sua tez, antes saudável, deteriorou-se rapidamente e a pele ficou pálida, os olhos escureceram e o cabelo ficou quebradiço. Olheiras se formaram sob seus olhos enquanto seu corpo tremia, mal conseguindo se manter em pé. Eu não posso, eu vou. Idan entrou em pânico, sentindo sua imortalidade vacilar. Instintivamente, quis interromper a técnica, mas descobriu que não conseguia. Desamparado, viu sua força vital se esvair. Enquanto isso, a condição de Madara melhorou visivelmente. Seus olhos sem vida recuperaram a nitidez, sua pele ficou rubra e as rachaduras em seu corpo começaram a cicatrizar. As marcas reveladoras do Edo Tensei desapareceram gradualmente. Seu coração começou a bater, o sangue correndo em suas veias. Um largo sorriso se abriu no rosto de Madara. Ele estava vivo. Senhor Jashin, salve-me. Idan murmurou fracamente antes de cair no chão. Orochimaru rapidamente deu um passo à frente, pressionando 2 dedos no nariz de Idan. Virou-se para Tobirama e assentiu. Ele ainda está respirando, Hokage-sama. Tobirama soltou um suspiro de alívio. A imortalidade de Idan havia se mostrado confiável, afinal. Ha. Tobirama, estou realmente vivo. Madara riu muito, levantando os braços em triunfo. O grupo rapidamente o cercou, examinando-o com descrença. Ele está realmente vivo. Tsunade cutucou as pernas de Madara, sentindo o calor do seu corpo. Um sorriso alegre se espalhou por seu rosto. Ela entendia muito bem o que a ressurreição de Madara significava. Usar a própria reencarnação com a imortalidade de Idan é simplesmente... Os olhos de Shikaku se arregalaram em choque, incapaz de compreender completamente as implicações. Os outros, embora silenciosos, compartilhavam seu espanto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.